Boa tarde, sejam bem-vindos à nossa Quinta Técnica, nosso programa semanal que a gente veicula aqui no canal Pregão ao Vivo da XP Corretora, e quando a gente analisa os mercados brasileiros e internacionais e algumas ações e respondemos algumas perguntas. Eu sou Fausto Arruda Botelho e vamos começar, como sempre, pela análise do índice Bovespa à vista. Essa semana nós tivemos algumas indicações técnicas de relevância. Então vamos lá. Em termos de índice Bovespa, o evento técnico principal de longo prazo ainda continua sendo o rompimento dessa reta que vem lá de baixo do início da era Lula. Desculpe, eu tenho que dar uma melhorada aqui no nosso Zoom. Agora sim, está melhor. Então, esse é o evento técnico mais importante, que nos dá direito de achar que os preços vêm para dentro da faixa Fibonacci, uma vez que na primeira queda, que foi a queda do subprime, eles vieram para 0,382, correção de 38% dessa alta. Essa alta foi uma alta que pode se chamar de espetacular, porque ela equivaleu a quase 800%, 797%. E a correção também foi, a correção do subprime foi 60%. Mas nós entendemos e temos razões para achar isso, quando a gente olha o gráfico de longo prazo, nós entendemos que o mercado agora está caminhando para uma correção para o segundo número Fibonacci. Nós estamos numa tendência de baixa de longo prazo já, uma vez que o topo desse processo remota a 2010, foi o topo mais importante do mercado depois da queda do subprime, foi em novembro de 2010, e desde então nós estamos vendo topos e fundos consecutivamente mais baixos, o que denota um processo de tendência de baixa. O mercado agora teve uma alta, rompeu esse nível, mas esse rompimento já foi compensado, porque se a gente traça a Fibonacci aqui, a gente vê que a correção Fibonacci já aconteceu. O mercado, inclusive, chegou no segundo nível Fibonacci. Aqui estão os 3 níveis Fibonacci dessa queda. Correção de 38%, correção de 50%, correção de 618%, 62%. Então os preços corrigiram o segundo número Fibonacci nessa alta que aconteceu de julho, entre julho, agosto e setembro. Depois caíram e agora tivemos um evento técnico que já aconteceu na semana passada e que, na verdade, foi o rompimento dessa reta de suporte dessa alta de julho, agosto e setembro. Essa reta é uma reta interessante, tem 3 pontos, e depois de romperem esse nível, os preços se acumularam numa acumulação que tem características de bandeira de baixa. Já tinha características e continua tendo características de bandeira de baixa, apesar da alta bastante boa que nós tivemos hoje. Os preços hoje, Ibovespa à vista fechou com 0,85 de alta, o Ibovespa futuro fechou com 0,53 de baixa. Um detalhe que vem saltando aos olhos também é que quando a gente olha aqui as cotações de Ibovespa e Ibovespa à vista e Ibovespa futuro, a gente vê que o índice futuro está a 52.770 e o Ibovespa à vista está a 52.997, quer dizer, nós estamos aí com 200 pontos praticamente de diferença entre o à vista e o futuro. Essa situação é completamente inusitada. Normalmente o índice futuro está acima do índice Bovespa à vista.
Quando o índice futuro está abaixo, é porque o mercado não está acreditando de fato na alta do índice Bovespa futuro. Quer dizer, ele está subindo, mas está subindo meio besta, né? Então, nós continuamos com um viés baixista para o Ibovespa no curto, médio e longo prazo. Só no Ibovespa nós precisaríamos de pelo menos um fechamento, quer dizer, considerando que, eu estou voltando aqui para o gráfico do Ibovespa à vista, né? E acho que algo possível de acontecer em termos de alta seria os preços subirem e fazerem um pullback para essa reta. Se isso acontecer, eu acho que eles vão encontrar isso aqui mais ou menos próximos do topo principal, que está aí um pouco abaixo de 56. Então, e principalmente se os preços continuarem ou estiverem subindo, ou passarem a subir, porque por enquanto, no curto prazo, eles estão andando de lado, né? Mas se os preços começarem a subir, o que, como eu disse, eu não acredito que vai acontecer, mas se acontecer, aí então, e principalmente se eles subirem devagar, derivando, eu acho que isso pode muito bem ser um pullback para a reta para os preços depois caírem. Tá? E, portanto, somente um fechamento acima de 56 é que mudaria essa nossa análise e aí começaríamos a pensar numa correção, num processo de alta, melhor dizendo, mais acentuado, que traria os preços aí provavelmente para essa reta aqui, poderia levá-los aí para essa faixa de 58 a 60, provavelmente até para 60 mil pontos. Mas a característica do mercado agora é que isso aqui continua sendo uma acumulação depois de uma queda, e isso indica uma bandeira de baixa que deve projetar os preços para teste do suporte a 50 mil. No índice futuro, falando em termos de índice futuro, a gente tem uma situação um pouco mais favorável para a alta, mas também os preços não mostraram muita coisa, porque hoje, vocês vejam, nós tivemos uma abertura em gap, o mercado não sustentou essa abertura e os preços seguraram aqui nessa resistência da acumulação das últimas 2 semanas. Isso caracteriza uma acumulação de continuação. Então, se tivermos no índice um bom fechamento acima de 53 mil, que é o preço que está segurando os preços, o índice agora, temos chance de irmos buscar a resistência principal lá, 55, entre 55, 55 e 200, por aí, que é esse topo aqui de setembro. E sendo que o mercado também teria chance de parar aí pelo meio do caminho ao tocar essa antiga reta de suporte. Se tivermos o mercado subindo e uma reversão de candlestick, que seja, por exemplo, aí nas proximidades dessa reta, então nós aí então teríamos uma provável indicação boa de baixa, né? Se a gente tiver os preços subindo e revertendo aqui próximo da reta. E também se tivermos uma reversão aí próximo da resistência de 55, na hipótese de ele vir a subir, eu estou acreditando que essa bandeira vai se manter intacta, os preços vão romper aqui e vão buscar o seu próximo suporte, que no índice futuro está a 49 mil. Já o S&P e o Nasdaq, depois de ter uma queda bastante significativa, reverteram hoje e tiveram uma reversão de candlestick bastante clara, qualificada. Tivemos um clímax de baixa e a reversão, e tudo indica que os preços estão indo testar seu próximo topo a 1730. Esse que eu mostrei para vocês é o S&P Mini não indexado. O S&P Mini não indexado, o que é igual ao SP500, né, ele está acima do que eu chamei de a mãe de todas as resistências, que é a resistência desse topo de 2000 e do topo de 2007, anterior ao subprime. Então os preços fizeram um pivô, romperam, voltaram, sentaram aí na antiga resistência que ofereceu suporte. E, quer dizer, tentaram fazer um pivô, mas não conseguiram, voltaram para dentro, aí tentaram de novo
confirmar esse pivô, não conseguiram, entraram de novo para dentro. Eu estou vendo os preços fazerem uma cunha, uma espécie de uma cunha para cima, ou uma deriva, como queiram, mas ele está se arrastando para cima. Hoje tivemos sim uma reversão importante. Isso aqui que aconteceu nos últimos 3 dias pode ser chamado de estrela da manhã, e isso é uma reversão poderosa. Isso deve levar os preços até o teste dos 1.730, quando então a gente vai ver o que vai acontecer para que eles vieram, a que eles vieram, né? O Dow Jones está falando mais ou menos a mesma coisa. Aqui eu já estou mostrando a vocês o Dow Jones indexado, né? Não é o Dow Jones companheiro desse S&P. O Dow Jones companheiro desse S&P é esse cara aqui, que aí só sobe, né? Nesse Dow Jones, o topo de 2000 está aqui, o topo de 2007 está bem acima e o topo atual está mais acima ainda. E os preços seguraram nessa reta que vem lá do fundo do subprime. Agora, o Dow Jones que eu vejo é o Dow Jones indexado pelo CPI, que é o índice de inflação americana, e onde a gente vê uma perspectiva bem diferente, né? A gente consegue ver esse canal de alta, 2 precedentes de expansões econômicas parecidas ou comparáveis a essa expansão econômica atual, e a gente vê um fenômeno de análise técnica aqui, que é o fato de que os preços estão, na verdade, nesta reta de resistência. Eles tocaram essa reta de resistência e deixaram 3 topos embaixo dessa reta. Eu então chamo a atenção de vocês para o fato de que essa última queda que nós tivemos trouxe os preços para o teste dessa reta suporte que vem lá do fundo do subprime. Até ontem estava parecendo que os mercados iriam, aliás anteontem, né, estava parecendo que os mercados iriam romper esse nível. Mas chegaram nesse ponto onde a gente tem essa retinha que vem aqui, que está por baixo desses 3 topos, né? A gente tinha também esse nível de suporte dos 1.480, que foi o último fundo, e a reta suporte que vem lá embaixo, aqui do fundo do subprime. Então tem uma concentração de níveis de suporte aqui, o mercado chegou nesse nível. Ontem tivemos um fator fundamental bombástico, né? Eu não sei quanto ele chega a influenciar, mas foi a eleição da primeira mulher, cujo nome eu ainda não gravei, mas a primeira mulher a presidir o Banco Central americano, e hoje então os preços seguraram nesse suporte, tiveram essa movimentação, como eu disse, é bastante altista, indica que os preços vão aí para 15 mil, testar esse outro topo. Vamos ver o que acontece quando chegarem lá, se chegarem lá. Caso a gente tenha algum tipo de reversão a partir de amanhã, porque com essa figura de reversão, eu espero que os preços continuem em alta, tipo meio que em rally, né? Se por acaso nós tivermos uma reversão, isso desconfigura. Por exemplo, se a gente tiver um engolfo amanhã, nossa, e eu já acho que nós vamos ter o índice futuro provavelmente vai ter uma queda, e acho que daí o mercado inteiro vai estar dando indicação de baixa, tá? Então, isso foi uma reação, isso foi uma indicação de alta muito importante, e se a gente tiver em seguida uma indicação de baixa, isso não só desconfigura a indicação de alta, como apresentaria uma indicação de baixa muito importante, que eu certamente iria aproveitar para colocar posições de venda. Mas do jeito que está, nós estamos altistas no curto prazo para o Dow Jones, mas continuamos ainda baixistas no médio e longo prazo para a Bolsa Americana. Vamos ver Petrobras e Vale e depois responder algumas perguntas. Vale está bem fraca, né? Vamos lá.
Começando com Vale, que teve uma indicação de baixa já a semana passada. Então esse é o gráfico de Vale, não indexado. Esse fundo é 98, isso aqui é o topo. Esse aqui foi o topo, foi as .com, né? Vale não deu nem pelota para a queda oriunda das .com em 2000. Isso aqui é a queda anterior ao subprime. Isso aqui foi uma formação que eu acho que vai poder ser chamada de formação de topo. Nós acompanhamos aí durante todo esse tempo. Por quê? Porque eu entendo que essa alta de Vale foi apenas um pullback para a antiga zona de suporte dessa formação de topo aqui. Então, evidências que nós temos de que isso foi um pullback. Essa retinha de suporte, que embora seja de curto prazo, tinha 3 pontos, eu acho que é razoavelmente confiável, foi rompida. E este nível de R$31 foi rompido. Esse nível é a acumulação que aconteceu aqui em agosto. Deixou qualificado aqui um nível de suporte a 31. O mercado ontem rompeu esse nível e hoje meio que confirmou. Teve um inside day, quer dizer, não mostrou muita coisa, nem para cima nem para baixo hoje. Então nós estamos baixistas em Vale no curto, médio e longo prazo. Curto prazo, nossa projeção é R$28. Precisaríamos um fechamento acima de 32 para que Vale então tivesse possibilidade de ter uma alta um pouco mais significativa e fosse testar o seu topo a 33,50, 34. Mas, como eu disse, não acho que isso que vai acontecer, pelo contrário. Acho que Vale deve cair para o seu próximo suporte, que está aí nos 28, que é o objetivo que nós traçamos aqui. Petrobras, esse é o gráfico. Isso é 2002, início da era que eu chamo de era ciclo Lula, do presidente Lula. Nós temos essa reta rompida. Essa reta rompida nos dá direito de traçar Fibonacci. A gente constata que a queda do subprime trouxe os preços para o primeiro número Fibonacci. Nós achamos que os preços chegam no segundo número Fibonacci. Eu quero mostrar para vocês Petrobras indexado em dólar, porque ele é um gráfico tão bonito. Petrobras indexado em dólar. A gente traz os preços desde 86 e a gente tem um lindo canal de alta. Um canal de longo prazo. Acho que na verdade esse canal é... Aqui. Esse canal foi rompido. E agora, essa última alta que nós tivemos de Petrobras, nós entendemos, olhando, quando a gente olha o gráfico de dólar, né? Vejam que coisa interessante, como a gente tem o processo de longo prazo bastante bem definido em Petrobras. A gente tem essa reta aqui e essa reta aqui. Talvez essa reta seja a reta que vai definir melhor o processo da tendência de baixa de Petrobras. Petrobras está em tendência de baixa desde o topo do subprime, em dólares, né, mas mais especificamente, desde o final de 2009, nesse processo de tendência de baixa. E nós tivemos essa grande acumulação aqui, e agora o mercado está para nos dizer se essa última alta foi... não foi apenas um processo de A, B, C e meio que um retorno para essa acumulação aqui, porque para o suporte dessa acumulação aqui, que foi uma grande acumulação lateral que a Petrobras teve entre 18 e 24, né? Vamos fazer isso aqui em dólares mesmo, divide pelo indexador, ó. A curva fica a mesma, mas... Vamos fazer só esse final aqui que eu não perdi as retas. Isso aqui é uma versão que não deveria perder as retas. Então, se isso foi apenas uma ABC para voltar a esse antigo nível de suporte, ou se isso seria o início de uma reação mais acentuada, né? Eu só queria então, na verdade, mostrar esse gráfico para vocês, mas quando a gente
volta para o gráfico não indexado, a gente tem que tirar aí o período de inflação. Agora sim. Então, o que a gente vê é que essa alta trouxe os preços para testarem essa reta de longo prazo. Vejam, interessante. Então, os preços testaram essa reta de longo prazo, que pode e deve, nesse caso aqui, ser ajustado. Eu acho que nós já temos elementos aqui para imaginar que isso aqui é um ponto dessa reta. Tá? Quase que temos, né? Na verdade, a gente, para isso, teria que ter esse nível essa retinha de suporte rompida. Mas o fato é que nós tivemos um topo pífio em relação ao topo anterior. O mercado subiu só um pouco e já começou a cair, né? Mas ainda não definiu se isso aqui foi uma reação da tendência de alta, como a ABC, ou se foi o início de uma reação, de um processo de alta mais acentuado, né? Então, se nós tivermos aí um bom fechamento abaixo dessa retinha de suporte e abaixo desse nível de suporte que está nos 17,75, então isso aqui vai ficar mais claramente uma reação da tendência de baixa e nós vamos entender que os preços estão caminhando de novo para testar o fundo a 15. Se, por outro lado, nós tivermos um fechamento acima de 19,50, aí os preços vão estar nos dizendo uma indicação técnica muito importante, que seria o rompimento dessa reta, né? E, na verdade, como essa reta ela tem uma certa flexibilidade aqui, seria mais interessante a gente pensar num bom fechamento acima de R$20, né? Então, com isso aí, a gente imaginaria que Petrobras teria chance de subir um pouquinho mais, mas eu não acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que Petrobras deve sim romper esse suporte aí a 17,75 e caminhar para teste dos seus próximos suportes a 16,60, a 16,20 e finalmente o último suporte antes dela restabelecer sua tendência de baixa, que está a R$15. Então é isso, vamos responder algumas perguntas. Júnior, eu queria chamar a atenção de uma commodity hoje, que nós soltamos uma indicação de venda. A gente tem falado pouco das commodities aqui, mas é o milho que deu uma indicação de baixa hoje. Oi, Júnior. Oi, Fausto. A primeira pergunta é do Noix Energias Brasil, logo após aí a commodity. Energias Brasil está me dizendo, o Júnior, que o Noix está nos pergunta. Pois não, vamos lá. Só terminando aqui, o milho, então, ele havia dado uma indicação de baixa. Esse aqui é o janeiro 14. Porque nós imaginamos que ele estava escapando dessa acumulação. Mas, pelo jeito, no aftermarket ele fechou na máxima do dia, então está em suspenso essa indicação aí, né? Então vamos para Energias Brasil, né, Juninho? Qual é o código mesmo? ENBR4. NBR4. Não é 3, não? Desculpa. É 3. Esse processo de tendência de alta me preocupa um pouco, porque desculpe repetindo, porque ele está derivando para cima, ele está parece que está fazendo uma força danada para subir. E primeiro, é difícil a gente analisar, né, porque está no meio dessa acumulação. Eu acho que médio e longo prazo o mercado é para baixo, em função do rompimento dessa reta aqui, já que com isso a gente pode traçar correção Fibonacci mínima seria R$9, né? Uma queda aí boa em torno de 26%, mais ou menos, 27%, 28%. Então, essa alta não me convence. Os preços romperam essa resistência aqui,
que não é nada dramático, até porque tudo que acontece aqui no meio desse processo é menos, vamos dizer, menos confiável do que algo que acontece fora de um processo de acumulação como esse aqui, né? Bem, e além de estarem derivando, eles romperam esse nível aqui de R$12, derivaram e agora romperam o topinho dessa acumulação aqui e não foram. Já tinham rompido ontem, deixou uma sombra grande e hoje romperam também e deixaram um doji. Então eu estou baixista nisso, Noix, eu acho que isso cai. E acho que se você está com posição de compra, trate de apertar seu stop. Eu colocaria meu stop bem apertadinho aí no intraday, aí por volta dos 12,30, ou talvez embaixo desse fundinho aqui, que foi o fechamento de ontem, que está aí na faixa de 2 e talvez abaixo de 2,25, 12,24, acho um bom nível para botar stop, não compraria nem a pau. E pensaria em vender conforme a indicação que a gente tenha. Júnior? Risco Brasil, do MC Castro. Risco Brasil, vamos lá. Indicadores mundiais e risco BR. Boa pergunta, faz tempo que eu não vejo o risco Brasil. Então, a situação é essa. Nós tivemos essa reta rompida. Os preços subiram e estão se acumulando aqui numa acumulação que me parece deverá dar continuidade a esse movimento que a precedeu, porque eu estou entendendo que isso aqui é uma espécie de um triângulo simétrico. Alguém poderia dizer que isso pode ser um triângulo descendente, que tem topos consecutivamente mais baixos e fundos no mesmo nível, quase no mesmo nível, mas eu acho que como isso está acontecendo logo depois do rompimento de uma reta importantíssima de resistência, né? Vem lá de 2002 essa reta, então para chamar isso aqui de triângulo descendente ou formação de topo, que seria o caso aqui, ABC, né? Seria alguma formação acontecendo depois da ABC, e não a formação, a onda 3, a onda 4, né? Seria 1, 2, 3, 4 e agora nós teríamos a onda 5. Eu estou acreditando que nós vamos ter essa onda 5, mas vamos ter que esperar. Então, se tivermos, a gente vai projetar essa amplitude aqui para cima a partir desse fundo aqui, que nos levaria para um risco Brasil de de 350 basis points. Não, na verdade é mais, porque se acontecer, né, bem, tem uma outra, 350 mesmo, tem uma outra projeção que a gente pode fazer, que seria a projeção do retângulo, que ficaria mais ou menos aqui, projetaria para 300 inicialmente, né? Mas eu acho que tem chance de subir mais isso. É isso, um pouco indefinido agora, mas assim a visão mais macro é de que os preços, que o risco Brasil deva subir, rompendo aí esses 240, que é a próxima resistência, e buscando suas próximas resistências a 250 e 270. Se tivermos um fechamento abaixo, um bom fechamento abaixo de 200 basis points, aí isso aqui vira uma formação de topo e os preços devem cair para 160. Não acredito que é o que vai acontecer. Júnior? EZTEC, do Biracil, EZTC3. Então, EZTEC acabou de romper. Nós tínhamos feito uma projeção de alta. Que é isso aqui? O que aconteceu com o EZTEC? Rompeu o topo histórico ontem e nos deu um shooting star hoje. Eu até essa semana me lembro de estar conversando com os meus sócios
sobre alguns aspectos aqui de algumas operações que nós estamos por fazer. E eu dizia o seguinte: a análise técnica nos dá muitas coisas que nós devemos fazer. Ela nos dá, com muitas técnicas que ela nos proporciona, indicações de compra e venda, coisas que nós devemos fazer, operações que nós devemos tomar, porque tem as chances a favor de que haja uma oscilação para o lado que a gente imagina. Mas a análise técnica também nos dá algo que é muito precioso, que são as coisas que não se deve fazer e as coisas que não podem acontecer, por exemplo. Então, sobre o que não se deve fazer, é simples. A gente tem algumas coisas em análise técnica que são quase que sacrilégio. Por exemplo, você não pode comprar quando os preços estão num nível de resistência. Porque não tem sentido você comprar num nível de resistência. Nível de resistência é onde entra a venda. Lá você tem que pensar em vender. Agora, se os preços eventualmente romperem o nível de resistência, aí sim você pode pensar em comprar. Essa é uma das estratégias utilizadas com níveis de suporte e resistência. Não é a melhor. Tem 3 estratégias, essa é a terceira melhor, apenas a terceira melhor. Porque eu entendo que é muito melhor você comprar perto de um nível de suporte ao invés de vender no rompimento de um nível de resistência. Comprar perto de um nível de suporte é melhor. E tem uma que é melhor ainda, que é você comprar quando o mercado rompe um nível de suporte e desrompe, fazendo o que eu já falei muitas vezes aqui, que eu considero mais importante indicação técnica, que são esses falsos rompimentos que o americano chama de, quando rompe a resistência e desrompe, bull trap, armadilha para os comprados que entram comprando aqui, né? E inversamente, quando os preços rompem um nível de suporte e desrompem, a gente tem o bear trap. Então, esse é a mais importante indicação técnica, mas enfim, é a melhor estratégia operacional com níveis, consequentemente, a melhor estratégia operacional com níveis de suporte e resistência. E depois você tem as outras 2 básicas estratégias para níveis de suporte e resistência, que é comprar em suporte ou vender na resistência, né? Quando o mercado te diz que ele não vai romper esse suporte ou ele não vai romper essa resistência, você vende. E, finalmente, a outra que ela é pior do que as outras apenas porque se você compra no rompimento de uma resistência, você geralmente está com o stop longe, né? Você vai achar um stop bem longe do nível que você comprou. Analogamente, quando você vende no rompimento de um nível de suporte, você vai colocar um stop longo, longe do preço que você está entrando no mercado. Então, sacrilégio é você vender em nível de suporte ou comprar em nível de resistência. Para dizer apenas algumas das coisas que a análise técnica diz que você não pode fazer. Agora, o mercado, a análise técnica também nos mostra algumas coisas que não podem acontecer com o mercado. E uma delas que é bastante interessante, até eu dedico uma parte importante da publicação que eu escrevi sobre análise técnica e estratégias operacionais, que em breve, se Deus quiser, vai se tornar um livro, então é uma parte que diz respeito a quando o mercado rompe níveis de suporte e resistência. E aí, sempre lembrando que a gente tem que pensar sempre a gente tem que pensar que a análise técnica funciona para todos os tempos gráficos e para todas as situações, mas ela é tão mais importante quanto mais importante é o evento técnico que a gente está considerando. Então, se eu estou falando sobre rompimento de um nível de resistência, a gente tem que sempre lembrar que existem níveis de resistência e nível de resistência. Tem nível que eu digo que é nota 6, porque nível nota 5 eu nem olho para ele, porque ele não vale nada, porque tem melhor do que ele tem o 6, 7, 8, 9, 10. Né? Então vamos dizer que você começa a olhar para nível de resistência quando você acha que ele é nota 6 para cima. Né? Nota 6 é meia boca, nota 7 já começa a ficar melhorzinho, nota 8 já dá para pensar em tomar uma posição, nota 9 é muito bom e nota 10 é melhor ainda. Então quando você tem um nível de resistência importante e o mercado rompe esse nível, pode acontecer um monte de coisas, mas tem meia dúzia de coisas, e vamos transformar coisas em candles, que não podem acontecer.
por exemplo, voltamos agora para a EZTEC. A EZTEC rompeu que nível de resistência? O topo histórico. O topo histórico é a resistência nota 10, até porque tem 2 pontos aqui definindo esse nível, que é 31,50, tá? Esse topo de maio e esse topo agora de setembro, que definiu esse preço como sendo, na verdade, 31,44, né? Em maio tinha sido 31,50. Então, 31,50 para arredondar. Então, ontem os preços romperam esse nível, que é muito importante. Depois de romper um nível desse, não pode ter engolfo de baixa. Por que não pode? Ora, porque para romper esse nível, ele acabou com todas as ordens de venda que estavam aqui. E aqui, ontem mesmo, ele deveria ter tocado as ordens de stop dos vendidos, que estão vendidos abaixo desse nível, que colocaram, logicamente, o seu stop logo acima dessa resistência importante, né? Então, o mercado tem que terminar meio positivo aqui, depois de um rompimento desse, porque não é hora de ele nos apresentar uma formação de reversão de candlestick. E ele nos apresentou, e por isso é sinal amarelo, quase vermelho, para a EZTEC. Eu, se tivesse comprado nesse rompimento ontem, eu estaria pensando em apertar o stop. Aliás, nós provavelmente, se tivéssemos comprado ontem, deixa eu só ver uma coisa aqui, eu estou falando aqui e fui ver, e estou mostrando aqui para vocês, na verdade nós compramos ontem. Nós compramos ontem, mas o mercado hoje, nós não acompanhamos no fechamento, mas amanhã na abertura nós estamos comprados, nosso stop está aqui abaixo desse fundo do dia 8. O nosso objetivo está aí 36,50. Compramos, a razão está aqui, bandeira de alta no rompimento do topo histórico. Enfim, mas amanhã na abertura nós vamos estar de olho para eventualmente liquidar em função desse candle que não podia ter acontecido hoje. É isso aí. E logicamente, se amanhã, e mais, né, se amanhã eventualmente os preços vierem abaixo da antiga resistência dessa bandeira de alta, que está a 31, eu vou entender isso como uma importantíssima indicação de venda, e provavelmente nós vamos tomar uma posição de venda nessa ação, se tivermos risco disponível, né? Júnior. Agora, Fausto pergunta do Rigueto. Só para concluir aqui, também a gente dá uma outra hipótese para essa análise baixista que eu fiz. Se a gente tiver um bom fechamento aí acima de 32,50, isso aqui foi apenas uma pedra no percurso aí, e o preço deve continuar aí seguir para o nosso objetivo, né? Mas, como eu disse, um shooting star logo depois do rompimento do topo histórico não é uma boa coisa absolutamente. Vamos esperar amanhã para ver. Na próxima quinta técnica a gente lembra de comentar, Júnior, por favor. Pois não, fala, Júnior. Pergunta do Rigueto, MPX-E3. É a última das elétricas. Eneva testando o fundo importante aqui a 4,50. Ele rompeu ontem, não deu continuidade hoje, e esse candle de corpo real pequeno, e quer dizer, esses dois candles mostram uma formação de Harami, que é uma formação de reversão de candlestick, não é das que eu mais aprecio, mas sempre que acontece, e principalmente conforme o contexto eu não deixo de considerar. Ela em si não representa alta, mas se a gente tiver uma reversão amanhã, ou se a gente tiver um movimento de alta, principalmente se tivermos um fechamento acima de 4,72,
eu acho que nós vamos ter uma ótima indicação de compra com stop logo abaixo do fundo de ontem, tá? Então, sinal amarelo para queda de Eneva, em função de que depois do rompimento, que o suporte na verdade estava por aqui, né? Se a gente for pensar no suporte do corpo real, estava aqui a 4,70 e pouco, né? E os preços estavam, quer dizer, na verdade o que aconteceu foi que eles acabaram rompendo esse suporte numa deriva, né? Se a gente olhar o intraday, eu acho que a gente vai ver isso com mais, mais ou menos. Mas aqui, isso aqui já parece uma bandeira de alta. Estou altista para isso aí no curto prazo. Acho que isso vai acabar maturando na confirmação dessa formação de Harami e os preços subindo aí, provavelmente indo buscar de novo o seu... com chance até de fazerem um fundo duplo aqui, né? Nós estamos a quantas aqui? Nós estamos a, vamos ver aqui em termos de Fibonacci, da alta que aconteceu depois do subprime, houve uma correção de quase 50%, né? E temos uma reta que passa lá por cima, então isso pode muito bem ser um fundo duplo e os preços irem buscar a reta sem prejuízo da tendência de baixa de longo prazo. Tá? Vamos lá, Júnior. Dólar novembro, dólar X13. Então, nós hoje tivemos... deixa eu pegar o meu gráfico aqui já traçado. Pegar o mini. Mudou novembro, nós não pegamos a... Mas a situação então é essa, né? Nós temos essa reta de resistência rompida. Fibonacci nos traz aqui para o topo do subprime. Agora o mercado está andando meio que de lado, né? E hoje confirmou essa acumulação como sendo uma acumulação de continuação. Mas a gente tem um suporte exatamente onde os preços estão. Que vem mais da esquerda lá. E os preços sentiram esse suporte hoje. Olha, é importante esse suporte porque ele vai embora aqui, passa aqui pelo meio dessa acumulação. Passa pelo meio dessa acumulação aqui de 2012, passa pelo topo que aconteceu aqui em novembro de 2011. Então é um nível ainda de suporte importante. Então, e os preços sentiram isso hoje, deixaram uma sombra. Então estou um pouco, não estou muito à vontade para... Nós até pensamos bastante em assumir uma posição de venda hoje, mas não fomos motivados a assumir, porque achamos que essa sombra aqui deixou um sinal amarelo para os preços, né? Mas houve sim um rompimento do suporte a 2.200. Então, se houver a confirmação disso, eu acho que isso pode-se pensar numa venda com stop logo acima dessa pequena bandeira aqui, e o objetivo aqui é a 2.050, né? 2.050, não, na verdade a gente teria que pegar essa perna, vamos ver aqui, acho que é isso mesmo, mas em todo caso, teria que pegar essa perna e projetar para baixo. Nós estamos falando em, um pouco mais abaixo aqui, próximo de 2, aí 2.050, 2, então acho que tem trade aqui. E isso tem que ser feito amanhã. A gente teria que usar o intraday de 15 minutos e, de repente, por exemplo, algumas hipóteses aqui que poderiam ser favoráveis a uma venda. Vai que os preços façam uma pequena retinha de suporte aqui, rompam essa reta, você pode pensar em botar uma venda aqui com stop acima do 2.228, que é o topo dessa acumulação aqui dos dias 7, 8 e 9. Tá?
ou não, ou você pode talvez pensar em entrar no mercado com até com o rompimento dessa pequena retinha de suporte aqui. Se houver, por exemplo, amanhã uma abertura em gap de baixa, eu acho que a gente já tem uma possibilidade de entrar no mercado com duas possibilidades de stop. Você pode colocar o stop, você livraria esse primeiro topinho aqui e livraria também esse nível de 2208, onde eu acho que tem uma resistência. O melhor seria colocar 2229, 2230, né? E aí para o objetivo aqui embaixo, eu acho que dá um trade aí de uns 2,5, 3 a 1 pelo menos. Júnior? Os 1,5, Fausto. Opa. Então, o ZIN 5 é uma ação que nós tomamos uma posição de compra por conta do rompimento dessa reta de resistência. A reta foi rompida com vigor na segunda-feira, mas depois disso o mercado não está colaborando muito, mas também tem direito a não colaborar, porque aparentemente ele está se acumulando numa formação que... Isso é o intraday de 15 minutos, né? Isso, quando levado para o diário, pode mostrar possibilidade de uma... Deixa eu limpar a área aqui para não confundir. Pode, na verdade, estar mostrando uma pequena bandeira de alta, né? Uma pequena bandeira de alta. Então, essa é a reta principal de resistência, rompida, o mercado deu um pequeno pullback para a reta, esticou para cima, eu acho que ele pode estar fazendo uma pequena bandeira de alta para continuar a subir. Mas estamos de olho e se romper isso aqui, aí a gente provavelmente vai estar colocando o... Júnior, publica para mim, por favor, os Minas. Que eu apaguei aqui, queria saber onde está, se nós já mudamos o stop ou não. Está copiando, Júnior? Sim, Fausto. Publiquei. Então, o Júnior publica lá para mim e eu volto até aquele gráfico, esse é o nosso esqueminha aqui que a gente usa entre nós. Agora eu volto a ter aquele gráfico. Opa. Você me mandou uma janela flutuante, Júnior. Mas será que eu apaguei ela? Não, peraí. Puxa vida. A janela que você me mandou foi flutuante, Júnior. Interessante, né? E a hora que você me manda, ela some aqui, Júnior. Não, está aqui do lado. Ó. Pronto, agora sim. Então eu fecho aqui. Essa aqui é a nossa página de posições em aberto. Então, só para mostrar a vocês o que já aconteceu com essa posição de Usiminas que nós tomamos. Aqui vocês estão vendo os stops que nós colocamos, o stop inicial, e assim que nós controlamos as nossas posições. Toda posição que a gente toma, a gente tem... Perdão. A gente tem com essas bolinhas aqui, o stop original, o primeiro stop, segundo stop. Primeiro stop nosso estava 10,21, abaixo desse fundo aqui. Segundo stop foi abaixo desse fundo aqui, a 10,62. E o nosso stop agora está abaixo de 11. Então nós já apertamos o stop, né?
Nós aqui, eu já comentei outras vezes, mas a gente assume um risco de 0,1% do total do capital que nós temos disponível para aplicar. Então, se daqui até aqui nós perderíamos, se o mercado tocasse esse nível aqui, nós perderíamos 0,1. Metade disso é 0,05. Nós devemos estar aqui em 0,03. Quer dizer, nosso risco nessa posição está em 0,03 do capital disponível para aplicar, né? E então o stop já está bem apertado. Se esse nível aqui for rompido, né, se esse nível aqui for rompido, eu estou mostrando aqui o intraday para vocês, tá? Aí a gente vai apertar ainda mais o stop, né? Mas como eu disse, isso aqui está com cara de ser um movimento que vai dar continuação ao movimento de baixa. Mas o mercado está testando um nível importante de suporte, que é esses 11 e 10. E romper esse nível, provavelmente vai tocar nosso stop, porque o stop está aqui abaixo de 11, porque tem essa pequena acumulação aqui, cujo fundo está em 11. Então nós estamos querendo liquidar após o rompimento desse nível aqui a 11,10, mas estamos dando uma folga aí de 11,10 a 11, e o stop está escondido aqui, está protegido pelos 11, né? É isso aí. Então, o que eu acho? Acho que vai subir. Tanto acho que estamos com uma posição de compra. Júnior. Agora Oi BR3. Fazia tempo que eu não via essa ação, né? Nós estamos testando um nível importante de suporte. Depois dessa alta que começou em 99. Tivemos a queda do subprime e os preços não se recuperaram mais desde a queda do subprime. Na verdade, tivemos essa queda brava em julho de 2009, né? Depois fizemos uma grande acumulação que passou a ter características de triângulo descendente, rompeu para baixo, os preços já atingiram seu objetivo, chegaram agora num nível importante de suporte, que é o fundo dessa acumulação aqui, que aconteceu entre 2000, 2001, 2002 e 2003. Então esse é um nível importante de suporte que está sendo testado por enquanto pelo mercado. Os preços depois dessa queda brava, depois do triângulo descendente, estão se acumulando numa acumulação que tem características de retângulo. De maneiras que eu acho que isso vai resultar no rompimento do suporte, com os preços aí caindo mais para seu objetivo, que poderiam ser 2. A projeção da última perna de alta levaria os preços para 2, ou ainda a projeção do retângulo, que nos daria algo parecido também, que seria aí em 2,25. Então, os preços estariam caindo para 2,25/2. É isso aí. No curtíssimo prazo, acho que tem chance de a gente ir para o 5. Quer dizer, no curto prazo, né? Acho que tem chance de a gente ter mais uma perna aí em direção ao 5. Se bem que os preços deixaram uma pequena sombra aí a 4,20, onde há resistência. 4,20, 4,30 a resistência. Para chegar no topo, os preços precisariam romper. Precisaríamos ter um fechamento bom acima de 4, isso apenas levaria os preços aí para a faixa de 5, 5,20. Se os preços romperem esse nível, aí sim eles têm chance de ter uma alta um pouco mais consistente, e a gente podia pensar que isso aqui é uma formação de fundo, mas de qualquer maneira isso projetaria apenas para essa próxima resistência que está aí a R$ 7,00, que é o fundo dessa grande acumulação aqui, que aconteceu entre 2010 e 2012. Mas acho que não, acho que pode subir mais um pouquinho, mas volta, testa o suporte, rompe e vai para 2. Júnior. RAD
2 Ré, droga azul. Começa a ter liquidez a partir de 2007. Fundo do subprime. Teve uma belíssima tendência de alta depois do fundo do subprime. Rompemos essa reta. Os preços fizeram uma bonita formação de topo que projetava esse nível aqui. Vejam que legal a precisão da análise técnica, né? Esse nível de projeção da formação de topo foi atingido praticamente quase que milimetricamente. Agora nós tivemos a ABC, os preços caíram, isso pode muito bem, eu acho que é uma ABC, mas agora nós tivemos um fechamento aí na máxima do dia. Tivemos também o rompimento dessa pequena retinha de resistência e o rompimento da retinha de suporte, né? Essa retinha de resistência já nos deu, não vale mais, porque essa retinha de resistência eu tracei Fibonacci daqui até aqui e a gente vê que os preços já chegaram no primeiro nível Fibonacci, né? Então isso aqui pode muito bem, nós podemos muito bem estar vendo apenas uma reação da tendência de baixa que então continuaria, né? E aí a gente adequaria essa reta para cá. Orna, né? Ela fica mais ou menos simétrica com essa reta de suporte, que é o que a gente espera que aconteça com as tendências, né? Meu amigo Márcio Noronha fala muito dessa simetria sanfonada das tendências, né? Essa simetria que há entre o lado esquerdo e o lado direito da montanha aqui. Curto prazo está difícil, não sei o que dizer. Se tivermos um fechamento acima de 18, deve testar o topo a 18,80, mas indefinido, eu fugiria dessa ação por enquanto. Agora, um bom fechamento abaixo de 17, eu acho que pode estar indicando a possibilidade da retomada da tendência de baixa com os preços testando o último fundo a 16,25, provavelmente rompendo esse nível, e aí rumo a R$10, que é seu próximo objetivo de baixa. Júnior. Quantas perguntas ainda, Júnior? Só mais duas, Fausto Cruz. Ok, vamos lá. Interessante. Bovespa em tendência, Bovespa em alta. Souza Cruz. A movimentação de hoje me faz ficar muito baixista, porque agora está melhor. Então a gente está considerando essa alta aqui a partir de 2004, que dá para a gente fazer uma espécie de um canal de alta aqui. Mas o importante é o seguinte, temos essa reta de tendência rompida, essa reta nos dá, que é aqui a partir do fundo do subprime, essa reta nos dá condições de traçar Fibonacci, primeiro número está aí por volta de 16, isso aqui tem toda a característica de triângulo, de formação de topo. Eu acho que nós vamos poder chamar isso aqui de triângulo, de formação de cabeça e ombros. Ela está extremamente simétrica e essa acumulação atual tem característica de bandeira de baixa, com esse engolfo aqui no candle de ontem, né? Então acho que os preços estão caminhando aí para testar de novo o último suporte a 24, que se for rompido qualificaria esse processo todo com uma formação de topo e deverá trazer os preços aí inicialmente aos 20, né? A projeção desse processo aqui seria isso aqui para baixo e estaríamos falando aí de vir buscar aqui exatamente os 20. É para onde eu acho que os preços estão indo. Precisaríamos de um bom fechamento acima de 28 para anular essa análise. Não acho que é o que vai acontecer. Então, se nós rompermos aqui os 25, eu acho que confirma essa pequena acumulação aqui como bandeira de baixa, confirma essa acumulação dos últimos 3 meses como um retângulo e também como o ombro direito da formação de cabeça e ombros. E pode nos dar uma boa indicação
de baixa, né? Uma boa venda aí, a gente pode pensar em colocar o stop acima dessa bandeirinha aqui ou acima da próxima resistência, né? Estou imaginando a hipótese de a gente ter algo como isso, tá? Então, no rompimento aqui, a gente poria uma venda com stop aqui ou aqui, né? Acima desse topo atual ou do topo do final de setembro. E com projeção a 20, como eu falei. E vamos então para a última pergunta, Júnior. Última pergunta, BBSE3. BB Seguridade. Uau! IPO recente, agora em 2013, e nós estamos com um processo de tendência de alta, inequívoco, mercado muito forte, muito firme, mas com pouca possibilidade de a gente fazer projeção, né? A única projeção que a gente pode fazer é dessa última perna, que eu acho que tem chance de atingir. Os preços estão caminhando para o próximo objetivo a R$ 27. É isso aí, é o que dá para dizer de BB Seguridade. Então agradeço a presença de vocês e espero vocês aqui na próxima quinta-feira. Muito obrigado, boa noite.